Tenho 58 anos. Sou casado há 28. Nunca achei que estaria escrevendo algo aqui, mas nos últimos meses comecei a sentir que, se eu não colocasse isso em palavras, ia acabar enlouquecendo em silêncio. Sempre fui o tipo de homem que trabalha, paga as contas e evita conflito. Não por covardia, pelo menos é assim que eu sempre contei para mim mesmo, mas porque acreditava que paz em casa valia mais do que ter razão. Trabalhei a vida inteira na mesma área, com poucas mudanças, salário estável, sem grandes ambições além de garantir conforto para minha família. Minha esposa sempre dizia que eu era tranquilo demais. Eu achava que isso era um elogio. Ela, por outro lado, sempre foi a organizadora da nossa vida. Agenda, decisões, planos. No começo do casamento, isso parecia complementar. Eu cuidava do dinheiro entrando, ela cuidava de como ele saía. Eu confiava. Nunca fui de conferir extratos com lupa ou questionar decisões pequenas. Se ela dizia já resolvi, eu aceitava. Temos 2 filhos adultos. Ambos fora de casa, mas ainda muito presentes. Ajuda aqui, ajuda ali. Nunca me incomodei. Sempre achei que, se a gente podia ajudar, ajudava. O problema é que, com o tempo, comecei a perceber que eu raramente era consultado. Eu era informado. Primeiro foi a venda do sítio que tínhamos no interior. Um lugar simples, nada luxuoso, mas que eu gostava. Um dia cheguei do trabalho e ela disse, com a maior naturalidade do mundo, fechei a venda do sítio. Já estava dando trabalho demais. Fiquei surpreso, mas engoli. Pensei, talvez ela tenha razão, a gente quase não vai mais mesmo. Depois veio a conversa sobre mudar de cidade quando você se aposentar. Ela falava como se fosse um plano antigo, decidido. Aqui é caro, e perto da minha irmã seria melhor. Eu não lembrava de ter concordado com isso, mas também não discuti. Sempre achei que teria tempo para pensar melhor quando a hora chegasse. As coisas eram assim, pequenas decisões, sempre justificáveis, sempre apresentadas como práticas. Eu me sentia estranho, mas não sabia exatamente por quê. Parecia mesquinho questionar. Afinal, nada estava errado de forma clara. Até que um detalhe começou a me incomodar de verdade: minha aposentadoria. Ela falava dela como se fosse um recurso da família, algo já alocado. Comentários do tipo: quando você se aposentar, dá para ajudar mais o nosso filho. A sua aposentadoria resolve essa parte. Não a nossa, mas a sua. E mesmo assim, decidida. Eu comecei a sentir que minha vida estava sendo conduzida como um projeto onde eu era apenas uma peça previsível. Trabalhar, aposentar, ceder espaço, ajudar financeiramente, envelhecer sem atrapalhar. Ainda assim, eu provavelmente teria continuado fingindo que isso era normal. Se não fosse por um acaso banal. Uma tarde em casa, procurando um documento antigo, abri uma pasta que não reconheci. Dentro, havia cópias, anotações, e-mails impressos. E foi ali que percebi que talvez eu não estivesse exagerando, talvez eu simplesmente estivesse chegando tarde demais numa conversa que já tinha acontecido sem mim. No começo, achei que estava interpretando errado. Aquela pasta parecia um amontoado de papéis antigos, simulações bancárias, anotações à mão, e-mails impressos. Mas bastou ler com mais atenção para o desconforto virar algo físico, quase um aperto no peito. Havia mensagens trocadas entre minha esposa e nossa filha. Nada agressivo, nada explícito. Justamente por isso doía mais. Elas falavam da minha aposentadoria como um dado certo, uma linha de orçamento. Quando o pai se aposentar, isso cobre o aluguel. A pensão dele dá para organizar melhor. Em outro papel, uma lista escrita pela minha esposa: vender apartamento depois, casa menor perto da minha irmã, cuidados futuros, já resolvido. Eu me sentei no sofá com aqueles papéis na mão e fiquei ali por alguns minutos, sem saber exatamente o que sentir. Raiva, tristeza, vergonha por nunca ter perguntado nada. Acho que era tudo misturado. Não era que estivessem planejando algo ilegal ou cruel. Era pior, estavam planejando sem mim, como se minha concordância fosse automática.
Esperei alguns dias antes de falar. Parte de mim ainda queria acreditar que havia uma explicação simples. Outra parte estava cansada de engolir. Numa noite comum, depois do jantar, quando a casa estava silenciosa, eu puxei assunto. Não confrontei. Não gritei. Só perguntei: você já decidiu como vai ser minha aposentadoria? Ela me olhou confusa, depois suspirou, como quem não entende o drama. Decidir não. Eu só organizei. Peguei a pasta e coloquei em cima da mesa. Organizou isso também? Ela folheou os papéis com calma, sem pressa. Isso foi o que mais me machucou. Não houve negação, nem surpresa. Apenas normalidade. Você sempre foi tranquilo. Eu só organizei tudo. Fiquei em silêncio. Esperei que ela percebesse o peso da frase. Ela continuou: alguém precisava pensar no futuro. Você nunca gostou dessas coisas. Eu respondi, com a voz mais baixa do que eu esperava: pensar no futuro não é o problema. O problema é decidir a minha vida sem me perguntar. Ela pareceu realmente incomodada, mas não arrependida. Disse que eu estava exagerando, que tudo o que fez foi para o bem da família. Que eu sempre concordei com tudo antes. Talvez sem perceber, talvez por cansaço, talvez por hábito. E ali veio a culpa. Porque, em parte, ela tinha razão. Eu tinha deixado. Por anos, confundi evitar conflito com maturidade. Agora, parecia que eu estava reclamando tarde demais. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Não houve brigas abertas, mas um silêncio pesado. Meus filhos ligaram. Perguntaram se estava tudo bem. Ninguém me acusou de nada, mas senti uma pressão invisível para não criar problema. Como se questionar fosse egoísmo. Comecei a dormir mal, pensava em quanto da minha vida eu tinha simplesmente deixado acontecer. Em como era fácil ser incluído nos planos quando só se esperava de mim previsibilidade. A gota d'água veio quando ouvi minha esposa, ao telefone, dizer: ele vai acabar concordando. Sempre concorda. Não era maldade. Era convicção. E foi ali que algo dentro de mim quebrou. Não em forma de explosão, mas como uma decisão silenciosa. Eu percebi que, se não fizesse nada, continuaria vivendo uma vida organizada por alguém que já tinha decidido quem eu era. E, pela primeira vez em muitos anos, comecei a pensar em limites, mesmo sem saber ainda o preço deles. Não houve uma grande discussão depois disso. Nenhuma mala feita, nenhuma porta batida. Talvez isso decepcione quem espera um final mais claro, mas a verdade é que as coisas mais profundas raramente acontecem em tom alto. Alguns dias depois daquela frase ao telefone, eu fiz algo simples. Abri uma conta bancária só no meu nome. Não escondi. Avisei. Ela arqueou a sobrancelha. Perguntou se eu estava desconfiando dela. Eu respondi apenas: não. Estou começando a me responsabilizar por mim. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era o silêncio confortável de antes. Era um silêncio de ajuste. Também marquei uma consulta com um advogado. Não para pedir divórcio. Eu precisava entender meus direitos, minhas opções, o que era nosso e o que ainda era meu. Saí de lá com mais perguntas do que respostas, mas com algo que eu não sentia há muito tempo: clareza. Quando contei para minha esposa, ela ficou magoada. Disse que eu estava mudando, que aquilo não era quem eu sempre fui. E talvez não fosse mesmo. Respondi, com cuidado: talvez eu nunca tenha sido quem você achava. Eu só nunca corrigi. Não foi uma conversa fácil. Houve lágrimas. Houve acusações sutis, do tipo: depois de tudo o que fiz pela família. Eu ouvi. Não desmereci. Mas, pela primeira vez, não cedi só para encerrar o assunto. Comecei a dizer: preciso pensar. Comecei a perguntar antes de concordar. Pequenas coisas, mas cada uma delas parecia reescrever uma regra antiga. Meus filhos perceberam a mudança. Um deles me perguntou se estava tudo bem entre mim e a mãe. Eu disse a verdade: estamos aprendendo a conversar de novo. O casamento continua.
Jantamos juntos, dormimos na mesma casa, falamos do dia. Mas algo mudou de forma irreversível. A ideia de que minha vida era um plano já fechado deixou de ser confortável, para mim e para ela. Às vezes me pergunto se isso é tarde demais. Se 28 anos de silêncio não criam um tipo de distância que não se fecha só com limites novos. Outras vezes penso que talvez esse seja o único tipo de honestidade que ainda dá para ter. Não sei se isso vai levar a uma separação no futuro ou a um casamento mais real. Só sei que, pela primeira vez, minha tranquilidade não vem de evitar conflito, mas de saber que não estou mais ausente da minha própria vida. E isso, honestamente, assusta tanto quanto alivia.